A FUNPEC, Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, foi criada em 10 de março de 1983. Um de seus objetivos é promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais por meio de cursos, publicações, periódicos, comercialização e distribuição de livros nacionais e importados. A FUNPEC está localizada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone 3620-1251. Olá, e aqui estamos mais uma vez com o nosso ponto e vírgula dessa semana. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje tenho dois convidados muito especiais aqui. Doutor Aníbal Augusto Gama e doutor Fernando Feitosa. Já já vamos bater um papinho. Mas antes desse bate-papo, eu quero falar do nosso sarau que vamos realizar agora nesse sábado, dia 20 de abril, ali no Hotel Nacional. Olha, você não pode perder. Será um grande sarau. Como vocês viram aí agora mesmo no comercial, a FUNPEC completou o dia 10 de março 30 anos. E nós vamos aproveitar esse sarau para fazer uma grande homenagem ao professor Duarte. Ele que é o fundador, presidente e diretor até hoje da FUNPEC. Tem feito tantas coisas nessa fundação e tem ajudado e tem divulgado tantos escritores, como um deles, doutor Aníbal, com vários livros divulgados e editados pela FUNPEC. Você não pode perder, por quê? Nós vamos lançar também a 4ª revista Ponto e Vírgula. Lembram? A primeira revista, faço questão de mostrar, aqui está a capa, com a grande escritora Lucília Junqueira de Almeida Prado, que nós fizemos uma homenagem a ela. A segunda, doutor Antônio Ventura, quando tomou posse da Academia Ribeirão Pretana de Letras. E a terceira, que foi doutora Silvia Helena Uzum, que foi no sarau anterior. Nesse agora, doutor, professor Duarte. Mas eu quero falar também, você vai ganhar uma revista, você vai ganhar um livro, Poemas de Irene. Eu já quero começar aqui com um recadinho para você, poeta. Esse poema está aqui na página número 3, no comecinho do meu livro. Vou ler para você agora. Acorda, poeta! Acorda, poeta! Venha ler os seus poemas. Todos estão ansiosos para ouvir seus novos temas. Acorda, poeta. Saia dessa letargia. Venha alimentar o povo com a sua poesia. Acorda, poeta. Você já dormiu bastante. Saia logo desse sono delirante. Acorda, poeta. Acorda. Acorda. Tudo bem, doutor Aníbal e doutor Fernando? Tudo bem. Na medida do possível, no país em que nada vai bem. O senhor quer dizer nada vai bem na literatura ou em tudo não vai bem? Em tudo. Esse país aqui é sem remédio. Não, mas então eu não quero falar desse país. Eu quero falar de doutor Aníbal Augusto Gama. E eu anotei aqui, porque eu sei que o senhor tem vários livros que foram publicados pela FUNPEC. Sim. Mas e sei também que o professor Duarte gosta muito de um livro do senhor que se chama Manual de Aprendiz de Fantasma. E a minha pergunta para o senhor é essa. O senhor acredita em fantasma? Eu acredito em fantasma, sim. Eles é que não acreditam em mim. Porque, afinal de contas, esse manual de aprendiz de fantasma foi escrito porque todos nós somos aprendizes de fantasma. Nós passamos a vida aprendendo para virar fantasma. É por isso, essa é a intenção do livro. É ensinar pouco a pouco a nos transformarmos
nesses seres etéreos e futuríveis, esses seres em que tem a liberdade mais ampla, tanto que eles atravessam parede, quando não abrem a porta. Olha, e nesse livro seu, O Tiro pela Culatra, que o doutor Aníbal tem contos, e os contos que o senhor escreve, eu já disse para o senhor, são contos dinâmicos, são contos divertidos, você morre de rir. Morre de chorar também, morre de raiva, morre de tudo. Aqui no final, um dos finais, o fantasma que subia a escada. De repente, conhecendo o doutor Aníbal e conversando com ele, e a gente vê, de repente, o senhor é aquele que ouvia o fantasma. E há uma mistura do real com o irreal. O senhor realmente já ouviu algum fantasma? Eu ouço todo dia. Eu estou cercado de fantasmas. Eles vão na minha casa, até às vezes me importunam. De vez em quando eu preciso abrir a porta e falar, vai passear. Aí eles saem, porque eu estou rodeado de fantasmas. O senhor não vai achar que eu sou uma fantasma também. Mas isso é um privilégio. Ser fantasma é um privilégio. Doutor Aníbal, mas nesse conto primeiro aqui, tem aqui, eu gostei desse também e ri bastante, os velhinhos agônicos. Os velhinhos agônicos. Primeiro conto desse, O Tiro pela Culatra. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse o que significa esse agônico, porque o doutor Aníbal, todo mundo que o conhece, sabe muito bem que ele tem uma riqueza de vocabulário que não é fácil. Agora, começando, o que significa agônico? Agônico significa agonizante, moribundo, que estão morrendo. Que a maioria dos velhinhos, aliás, às vezes até crianças, e moços e mocinhas estão morrendo. Então, esses velhinhos agônicos são aqueles velhinhos que estão morrendo. E a história é a história de um desembargador com mais de 80 anos, que teve um insulto cerebral e não sabe nada, tá? Só fica na cadeira babando na camisa. E um enfermeiro é contratado para ficar permanentemente com ele. E o velhinho é um desembargador muito rico, que juntou muito dinheiro, e tem dois netos, só tem 2 netos. E um deles fica lá na casa também, um deles faz a proposta, porque o velhinho não morre, não há medo de morrer, e ele está precisando da herança do avô, faz a proposta ao enfermeiro de matar o velhinho. A história é mais ou menos isso, aí vai por aí adiante. Agora uma pergunta, o senhor acha que pode acontecer muito disso mesmo? De aqueles velhinhos agonizantes que falam nem vai, nem fica e fica naquela situação lá? Acontece demais. Eles matam mesmo? Não só com o velhinho, o senhor não vê agora lá naquele hospital aqui, tem uma doutora lá aqui. Aliás, eu acho que não há muita prova, até ela está sendo muito maltratada, mas ela é acusada de... para abrir vaga no hospital, matar aqueles que estavam agonizando ou que não havia medo de morrer. Doutor Aníbal, quando eu li aqui, eu via naquele enfermeiro o doutor Aníbal. Não. Eu falei, esse enfermeiro é o doutor Aníbal? Tinha tudo a ver. Bom, e depois nesse livro, Herança Jacente, eu quero aproveitar e dizer também que todos esses livros, Doutor Aníbal, Herança Jacente, Tiro pela Culatra, Manual de Aprendiz de Fantasmas, 50 anos falando sozinho, estarão na Feira do Livro, viu? Lá no estande dos autores locais. Tem aqui um poema inacabado. Ponha o poema inacabado e mal rabiscado numa gaveta secreta e tranque-a a 7 chaves. O senhor costuma fazer isso com seus poemas? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente deve primeiro trancar numa gaveta e esperar um lapso de tempo razoável, para depois pegar e ver se aquilo serve ou não serve. Se não serve, rasgar e jogar fora. É aconselhável. Isso de o jeito de escrever e logo em seguida publicar, às vezes incorrem em equívocos lamentáveis. Então é melhor esperar, aguardar um pouco. É como a massa de pão. Para que a massa de pão fique pronta, é preciso que o fermento atue, não precisa? Sim. Depois que o fermento atua e tudo mais, é que ela vai para o forno. Então eu acho que isso aí deve ser feito, sim. Deve-se meditar nessas coisas, não se precipitar. Afinal, está se escrevendo no Brasil e no mundo inteiro muita coisa inútil, mas muita coisa inútil. Então, agora, ter um pouco de calma. Essa calma e esse guardar, e nessa crítica, o senhor acha que é o próprio
poeta, o próprio escritor, que deve fazer essa autoavaliação. Ah, sim. Eu acho que o autor deve ser o principal crítico de si mesmo. Porque de 100 palavras que a gente escreve, a gente pode cortar e ficar 50 só, ou até 20, ou até nenhuma. O senhor já chegou a fazer escrever algum poema, alguma crônica e pedir a opinião de alguém, de acordo com a opinião dele, se não foi de acordo com a sua, o senhor mudou ou o senhor insistiu naquela mesma linha? Não, eu acho que eu tenho mais ou menos, já depois de muitos anos de trabalho, eu fixei uma linha. Evidentemente, eu até acerto, tem muitos críticos que eu aprecio muito, como o maior crítico que o Brasil já teve, o Whindersson Martins. Eu, afinal, acabei mandando um livro meu para ele, mandei o mais secamente possível. Para não pensar que eu estava bajulando, até na dedicatória eu disse, o Whindersson Martins oferece o autor, só isso. E para espanto meu, um dia eu estava em São Paulo, lá no lançamento, na livraria Cultura, lançamento de livro, quando aparece o poeta Paulo Bonfim, agitando o jornal, o Whindersson Martins tinha escrito um rodapé enorme sobre a minha poesia, me louvando, dizendo que eu era, em todos os tempos, eu era um dos maiores poetas do Brasil. Bom, isso é exagero, né? Mas isso me satisfez muita vaidade. Esses 50 anos falando sozinho, é um título assim, né, que o próprio título já é um poema, né? Realmente eu fiquei muito tempo sem publicar meus livros. Só depois com 50, 60 anos é que eu comecei a publicar por insistência de alguns amigos meus, principalmente do Gilberto Melo Kujasski e do meu filho Antônio Carlos. Aí lancei o primeiro livro, que foi Manual para Aprendiz de Fantasma, e comecei a lançar os outros. Mas, realmente, o meu aparecimento, se é que houve aparecimento, foi bem tardio, foi bem retardado. Como se escreve um poema? Está aqui em 50 anos falando sozinho. Não. Qual é o modo correto de se escrever um poema? Tem uma pergunta aqui. Com a pena de pato e tinta, na máquina ou no micro? Usa-se um palimpsesto, que nome difícil, doutor. Não, palimpsesto é que... Cesto. Palimpsesto. Palimpsesto é aquilo... Palimpsesto é o seguinte, como o papel, o pergaminho, antigamente era caro e difícil, então o que se era escrevia sobre o pergaminho com cera, né? Com estilete e com cera. Isso aqui é o palimpsesto? Eu tinha, para aproveitar, muitas vezes raspavam e escreviam em cima outra coisa. Mas acontece que com a técnica e da impossível moderna, hoje se consegue restaurar aqueles textos raspados sobre os quais escreveu o outro. Isso aqui é palimpsesto. Todo livro é um palimpsesto. Sabia disso? Não. Todo livro. Sabia não. Porque todo autor está repetindo um ao outro. Mas eu achei interessante também, porque tem aqui, o senhor faz essa pergunta, né? Um poema. Clara de ovo e gema, vinho tinto ou absinto para se compor o seu tema. Isso daí também é só para dar uma, né? Nunca escreva com clara de ovo e gema, né? Isso aí não tem nada a ver. Não, a clara e o gema e as gemas são essenciais para o poema, porque na clara e na gema estão a vida, não é delas que nasce o pintinho? Verdade. A galinha. Doutor Aníbal, o senhor tem um poema aí que o senhor escreveu, 50 anos aqui falando sozinho, mas desses poemas aqui, o senhor não sabe todos, né, assim, mentalizou todos. Não. Mas o senhor tem um aí que é um predileto, tanto desse como herança. Desculpa interromper, né? Falando... Sim, em 50 anos falando sozinha, quando eu publiquei esse livro, minha mulher ainda era viva, ela disse que ia escrever um outro livro chamado 50 anos dormindo sozinha. Exagero dela. Porque eu trabalhava nos processos e ficava de madrugada trabalhando nas minhas coisas. Olha, pobre dela, viu? E o Herança Jacente, esse daqui, desse livro, normalmente a gente tem um poema, parece que a gente tem uma certa predileção por ele. O senhor tem algum?
ou não? Mas eu esqueço muito. Eu acho que é um poemazinho que caberia, talvez, na nossa apreciação, ou no programa da senhora Irene. É esse aqui, já que só falou num poema, como se faz um poema, tem um outro aqui que também é semelhante, que diz o seguinte: o poema e o pão. Aliás, eu dedico ele ao professor Duarte. Coma o poema de madrugada como se come um pedaço de pão. Se você tiver no prato muita emoção, terá também indigestão. Deve-se deixar para ontem ou amanhã a emoção que se teve ou se terá de manhã. Agora é noite, e o poema só se alumia com a luz fria de uma lamparina que se acendeu de dia. Voa as palavras uma a uma e mastiga as metáforas como passa de uva. O poema é palavra e cicatriz, e não ferida sangrenta ou epistaxe do nariz. Beba o poema com vinho tinto de uma vindima de um ano extinto. Não escreva o poema em flagrante delito, na exigência do grito de prisão e pena. Pode ser que o prisioneiro seja inocente e gastar-se-á inútil a tinta do tinteiro. O poema não é um pássaro na mão. São muitos os que voam e só um cai no alçapão. E só cai com o grão da palavra, não com a emoção esparramada. Não se lê nem se faz o poema como um discurso no comício. O poema é um adeus na plataforma, quando a vida já foi embora e só ficou o silêncio da mão abanando. Esse é o doutor Aníbal Augusto Gama, aqui no Ponto e Vírgula. E agora nós vamos para uma breve pausa e voltamos já com o doutor Fernando Feitosa. Já, aqui no Ponto e Vírgula. A FUNPEC, Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, foi criada em 10 de março de 1983. Um de seus objetivos é promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais por meio de cursos, publicações, periódicos, comercialização e distribuição de livros nacionais e importados. A FUNPEC está localizada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone 3620-1251. Alberflex, 56 anos produzindo mobiliário para escritório. Uma das maiores fábricas da América Latina. Qualidade, design e funcionalidade estão presentes no mobiliário Alberflex. Completa a linha de mesas, poltronas, estações de trabalho, poltronas com design italiano, divisórias e armários. Visite nosso showroom à Rua João Penteado, 480, no Boulevard. O telefone é 3632-5333. Alberflex. Voltando com Ponto e Vírgula, vamos bater um papo agora com o doutor Fernando Feitosa. Tudo bem, doutor Fernando? Meus cumprimentos aos telespectadores, meu cumprimento e agradecimento, Irene, pela gentileza do convite, principalmente por participar de um programa com o meu eterno mestre, que é o doutor Aníbal Augusto Gama, com quem aprendi a caminhar na vida, aprendi os modestos caminhos também da advocacia e que hoje nos brinda aqui com uma aula de literatura para nós e para o telespectador. O doutor Aníbal é sempre um privilégio, uma honra estar com ele e um privilégio também estar aqui no programa para a gente debater alguns aspectos jurídicos. Muito obrigado, Irene. Essa lei das empregadas domésticas ainda está um pouco confusa, né? Porque fala-se muito, todos os jornais noticiam, todos os canais de televisão, mas algumas coisas ainda, como nós estávamos conversando com o doutor Aníbal ontem, que ainda não foram regulamentadas, mas ainda há algumas dúvidas. E uma pergunta que eu tenho é sobre a empregada doméstica grávida. A grávida, nós sabemos que ela tem estabilidade durante todo o tempo, mas imaginemos que uma empregada doméstica, ela comece a faltar muito ao trabalho devido à sua gravidez. Quando não está grávida do E padrão. aí?
A doméstica que não foi contemplada na Constituição de 88, ela foi excluída dos direitos trabalhistas, né? Posteriormente, ela vem adquirindo alguns direitos e através desse projeto de lei que vai ainda ser enviado à Presidência da República, ela vai praticamente adquirir todos os direitos dos trabalhadores, dos empregados normais. Não trabalhadores, dos empregados, porque esses direitos são para quem tem o vínculo empregatício, ou seja, é o empregado registrado através do regime da consolidação das leis do trabalho. Existe uma diferença entre a empregada doméstica e a trabalhadora avulso, a diarista. A diarista, ela trabalha, o contrato da diarista, ela inicia-se no dia e termina no mesmo dia quando ela vai embora e recebe o seu pagamento. Ela é uma trabalhadora eventual. A empregada doméstica não, essa é registrada, essa tem um contrato e existe entre ela e o empregador os vínculos empregatícios que são previstos na legislação. Nesse caso da empregada doméstica que está grávida, ela passa a ter todos os direitos de uma empregada normal, mas também passa a ter todos os deveres. Se ela praticar qualquer tipo de ato que justifique uma rescisão de contrato, o contrato pode ser rescindido. Melhormente explicando, seria o seguinte: a empregada doméstica hoje tem estabilidade, ela já tinha estabilidade por uma lei especial do ano passado, aliás, de 2011. Ela adquiriu a estabilidade de gestante. Mas ela tem os deveres a cumprir, até porque a gravidez não é doença. A gravidez é um estado absolutamente normal. Se a empregada passa a praticar algumas atividades que não estão em consonância com o pacto laboral, ela pode ser dispensada. Não existe para a dispensa uma hierarquia de penalidades, mas para pequenas atividades, convém que o empregador, o caminho mais normal nesse caso aí, é que de faltas, por exemplo, é que o empregador aplique uma suspensão, aplique uma advertência, suspensão e dispense por justa causa. Nesses casos aí seria até conveniente um entendimento, porque, como bem lembrou aqui o nosso eterno mestre, doutor Aníbal, a empregada doméstica ela tem uma relação diferente dos empregados normais, porque ela convive da intimidade do empregador. Ela não é uma empregada normal que a gente muitas vezes dorme até no próprio local de trabalho, dentro da residência dos empregadores. Então, isso traz vínculos outros que não são apenas os vínculos de um trabalhador normal. Mas com essa nova legislação, que ainda não está aprovada, que deve estar ainda também receber alguns vetos da Presidência da República ou algumas modificações, mas aí teríamos o texto final. Uma coisa é certa, que vão ser ampliados os direitos dos trabalhadores domésticos, isso daí já é absolutamente incontroverso, isso aí já está absolutamente correto. Agora, se vai ter algum decote, alguma restrição nos projetos que estão sendo apresentados, é que a gente vai ver depois. Mas uma coisa é absolutamente indubitável, é que ela vai ter praticamente todos os trabalhos, todos os direitos de um trabalhador normal. Então isso aí está fora de discussão. Então, os direitos que ela não foi, com os quais ela não foi contemplada pela Constituição de 88, ela vai ter agora, através dessa lei que se avizinha. E que está criando, na verdade, uma série de dúvidas e muitas vezes até alguma celeuma com relação aos empregadores, até porque os empregadores, de modo geral, não são muito afetos aos caminhos da juridicidade. Eles ficam mais ali na convivência do lar, na convivência doméstica, né? Então, para isso, é preciso que a gente troque umas ideias a respeito dos direitos. Mas,
demoraria um pouco de tempo. Então, vamos começar por essa pergunta. Se ela praticar falta grave, ela pode perder o direito à estabilidade. Isso é normal, como estipulado pela consolidação das leis do trabalho. Se você puder formular alguma outra pergunta, aí a gente vai fazendo o debate. Eu quero formular, mas devido ao tempo não será possível, mas eu fico aqui o convite para o senhor voltar outras vezes. Aliás, eu gostaria de ter uma participação mais frequente para que o senhor falasse. Sempre nós temos aquelas, né, use as leis a seu favor. E nós temos perguntas também dos nossos telespectadores, né? Eu gostaria que o senhor viesse uma outra oportunidade para continuar falando desse assunto. O senhor aceita o meu convite? Será um prazer enorme, estarei aqui sempre que convidado para a gente poder trocar umas ideias e debater, porque é uma matéria nova, é uma matéria que leva ao debate, que leva aos estudos, e principalmente para a gente ter os caminhos que vão nortear esses empregadores com uma maior segurança, a respeito, vamos supor, a respeito do salário, a respeito dos horários de trabalho, que são os problemas que mais afetam a relação empregatícia do doméstico. Eu, no tocante ao horário de trabalho, veja o telespectador a dificuldade para se anotar um horário de trabalho quando o empregado mora no próprio local de trabalho. Aí fica praticamente impossível, porque ele já dorme, muitas vezes, já no seu local de dormir, ele tem a sua televisão. Aí o empregador não pode falar, não, agora você vai embora porque eu não quero que você pague a hora. Quer dizer, mas isso são questões que com o tempo um pouquinho mais de tempo, a gente estaria para debater. Mas no tocante a essa daí, quem mora no local, de um modo geral, são difíceis de se controlarem as sobrejornadas ou as horas extras. Doutor Fernando, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer, e eu quero que o senhor venha mais vezes para falar. E quero agradecer a doutora Aníbal também, porque nós temos muita coisa para falar, também não dá para falar de todas as obras do doutor Aníbal. Mas deixar aqui, doutora Aníbal, eu quero que o senhor confirme aí que o senhor realmente vai declamar um poema no nosso sarau do dia 20, do próximo sábado, em homenagem ao professor Duarte, não vai? Quem sabe, né? Vamos pensar, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, viu, gente? Não anota esse pode ser que não. Grave, pode ser que sim. Eu queria também agradecer o convite que a senhora fez para comparecer aqui ao lado desse ilustre causídico e agradecer àqueles que tiveram a paciência de ouvir as tolices que eu sempre digo. Muito obrigado à senhora, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Feitosa. E eu convido vocês a assistirem novamente o Ponto e Vírgula, e nós temos várias reprises. Quem não assistiu esse ao vivo hoje, você pode depois falar para os seus amigos assistirem, porque, olha, não é toda hora que você tem uma entrevista com o doutor Aníbal e doutor Feitosa. E eu espero você no próximo Ponto e Vírgula, tá? Tchau!